gente, aula de número 5. Então, mega revisão. Acabou. Acabou. Mas foi legal, né? Foi muito bom. Foi legal. Foi um passeio bem fantástico. E aí, assim, não se desespere, não fique nervoso. Cabelo em pé. Porque tem aluno que fica assim, ai meu Deus, não lembro. É normal. Foi só uma revisão. Foi só um check-up. Agora você já sabe o seu diagnóstico. Já. E agora nós vamos caminhar. Agora a gente já sabe onde é que tem que ir, qual o remedinho, né? Onde que tem que... Onde que vai botar o esparadrapo, vai botar o band-aid, onde que pode passar um mercúrio, onde vai jogar um álcool E onde tá de boa. Onde tá sarado. Onde tá sarado, é verdade, boa, né? Então, a matemática traz aí 4 aulas revisionais dos assuntos do fundamental. Mas claro, né? Isso aí vai acontecer direto. A gente vai estar sempre falando do ensino fundamental, sempre fazendo o link, porque o ensino médio aprofunda o que é fundamental. Então, a gente vai estar sempre fazendo essa pegada, tá bom? Beleza. Na aula anterior, a gente concluiu dizendo que, né, sempre devemos saber de onde viemos, para onde vamos, né? Então, assim, vamos começar trazendo um pouco da história dos números, como tudo isso começou, um sistema de numeração, para a gente entender como chegamos até hoje, né? Esses números que a gente usa, como surgiu, de onde veio, né? Então, a nossa aula é bem legal, porque é uma aula bem introdutória, é uma aula histórica também, tá? Os professores de história que vêm na sequência aí, já vai dizer que matemática estava estudando história um pouquinho antes, né? Então, vamos lá? Vem com a gente, aula de número 5, olha lá. Bom, nós vamos começar falando sobre base de sistemas de contagens e vamos falar um pouquinho sobre sistemas de numeração. Então, aí tudo começa com os números. Os números são bases de estudos e motivação para toda a matemática. Verdade, né? E aí, legal, né? Vamos contar? Vamos contar. A matemática é isso, né? Vamos contar. A gente conta história, a gente conta quantidades, a gente está sempre contando aqui, né? O importante é trazer solução para os problemas, né? O negócio é a gente ter como resolver situações que nos trazem, vamos dizer assim, questionamentos durante o nosso dia. Então, a gente vai se deparar com uma promoção, vai se deparar... Vocês ainda são muito jovens, né? Nós também somos, né, professor Maurício? Mas a gente chega numa fase da vida que a gente quer fazer um financiamento, às vezes precisa, né, para adquirir algumas coisas, que a gente precisa de um empréstimo, até para estudar, né? Tem o FIES, que é, né, o financiamento estudantil. Então, aí você precisa fazer uns cálculos, você precisa se programar. Você quer fazer umas férias, quer viajar, aí você programa, né? Mas para isso você precisa depois dar conta de arcar com as despesas, né? Então, tudo isso é contar, trazendo para a sua vida, né? Mas então, será que sempre foi assim? Sempre foi muito fácil contar? Vamos ver. Será que sempre foi fácil? Porque hoje em dia é tão simples. Hoje em dia, crianças Os pequenininhos, né? Um aninho. Já tá 1, 2... Não sabe dizer papai e mamãe, mas já sabe 1, 2. 1, 2... Será que sempre foi fácil assim? Quantos aninhos? Aí a gente já ensina, né? A fazer um usinho. A mãe passa 6 meses dos primeiros anos de vida. Quer quando chegar a visita, fazer o quê? Meu filho vai ter quantos anos? Meu filho sabe contar. Verdade, né? E então, dentro desse sistema de numeração, a gente vai trazer para você um pouco da história, de como isso aconteceu até chegar aos dias atuais, tá? Na telinha, vamos lá, sistemas de numeração. Contar, uma necessidade sempre atual. Contar, uma necessidade sempre atual. Então, aqui nós temos alguns rabiscos, olha só. De como se iniciou tudo isso, né? Ó, 2, o 3. Aí olha lá o que aconteceu, né? Quando deu a voltinha no 3, aí ó, fechou o que a gente tem hoje, né? Deixa eu pegar a canetinha aqui, peraí. Olha lá, quando fez assim a voltinha aí, né? Ó, fechou, né? O que a gente tem hoje, né? Olha que legal. O 4 também, ó, era só assim, aí quando fez isso... Olha que bacana, né? O 5 fez um bom. O 5 fez assim, ó, né? 3. O 6 tá bem parecido, né? O 7 também. O 6 só deu uma fechadinha maior, né? O 7 só foi um joguinho. O 8 deu uma fechada, né? Olha que legal. Né? Então a gente consegue perceber que sempre existiu essa necessidade, né? E aí a pergunta é, professor, mas por que os símbolos eram de um jeito e foi mudando e foi... Lembra quando... Não, vocês não, porque vocês não fazem isso. Mas já aconteceu de você ver um colega numa prova, aí tá fazendo a prova e não consegue responder a questão de número 5, ele faz o que? Ele olha pelo ombro do outro colega na prova da frente, aí o colega escreveu paralelepípedo.
ele olhou rapidinho e viu o paralelogramo. Pronto, aí já deu ruim, Ou ele viu lá outro nome estranho e colocou. Então, quer dizer, a evolução era feita de maneira manual, né? Então, às vezes, você tinha que entender a letra do outro. E com a necessidade de contabilizar, o ser humano desenvolveu a ideia de número e a sua representação em algarismos e sistemas de numeração. Olha aí que legal. Então, ele já foi ali com os ossinhos, os riscos em pedras, os nós em cordas. Foi trazendo já uma noção numérica, né? E tudo isso vocês podem estudar e aprofundar melhor com os professores de história, na fase que nós chamamos de pré-história, né? Aquela evolução da humanidade. Legal, pré-história, isso aí. Acontece que cada povo desenvolveu um tipo de grafia para os seus números. Cada um queria ter o seu próprio sistema de representação, né? Cada numérica. Um era meio assim. Então ficou muitos sistemas, muitas coisas. Então você imagina só, olha só. Você imagina só que tivessem 20 civilizações, cada uma queria ter um sistema de numeração próprio. Cada uma criou um símbolo próprio. Um código, vamos dizer, né? Isso. Só que aí isso começou a ficar difícil por conta dos negócios, né? Então, eu sou de uma civilização, o professor Maurício é de outra, a gente quer negociar. Nas minhas terras tem bastante trigo, nas terras do professor Maurício tem bastante gado, e a gente precisa dessa troca, desse negócio, mas e aí? As moedas... fazendeiro, né? Aí, na minha tem... Aí, o que acontece, né? Para fazer os negócios começou a ficar difícil. Na verdade, os números eram parecidos com a linguagem, né? Cada povo, né? Os povos têm a sua. E até hoje, né? A gente tem línguas variadas no mundo. Mas os números precisou se ter um padrão. Então, por isso que esses símbolos foram se tornando cada vez mais comuns a todos os povos para facilitar essa questão de negócios, tá? Mas daí, para virar padrão... Demorou, né? Teve-se que criar também uma base de contagem, né? Que é o tema da aula. Porque eu não posso padronizar, por exemplo, vamos trocar. Você vai me dar uma saca de trigo e eu vou te dar um boi. Não dá, porque... né? Só um boi, dá 2. Não, dá só um quarto. Mas não pode ser como é que chama como é pequenininho? Garrote? É isso, quase que eu ia falar errado, por isso que eu nem tentei. Não pode ser um pequenininho? Ele cresce depois e a saca de trigo também dá, ó, se você plantar, entendi. Quem planta colhe. Vamos lá então, né, pra frente. Consequentemente, houve um sistema numérico diferente, né, de povo para povo. Então, com a quantidade de símbolos, o rigor matemático, né, ficou distinto. E, claro, precisou se trazer para um padrão. Mas isso levou um tempo, né? Então a gente vai ver aí algumas bases de contagem de alguns lugares. Esse tempo, foi um tempo assim, de mais ou menos 6.000 anos. Considerado. Não é o de agora que tem o iPhone 13, daqui a pouco já tem o 14, o 15, é tudo muito rápido. Porque quando falamos de pré-história, nós não podemos esquecer disso, tá? Quando falamos de pré-história, nós não temos como que, né, nos livros de matemática, eles dizem assim, não dá para precisar uma data exata para esses fatos. Mas a pré-história já nos traz que, pelo menos 6.000 anos antes da era cristã, já se tinham vestígios, né, de civilizações que contavam, que faziam esses rabiscos, né, quando tem aquela mutação, chamar o professor Beto ou o Lorismar aqui na nossa aula, né? Isso, dava um complemento histórico bacana. Verdade, né? Vamos para frente então, olha lá na telinha, falando um pouco dessa base de contagem, de sistemas de numeração. Vamos começar com o egípcio, então. Isso, os egípcios, né, vocês sabem que para contar antigamente, eles só iam riscando assim, não é? Riscos, iam contando, fazendo os riscos. Ou guardando pedras, ou guardando gravetos, ou riscando nos ossos. Então, beleza, era assim que eles contavam. Os egípcios, para facilitar, criaram esse sistema de numeração simbólico. E tudo de base 10, né? Tudo olha lá, era aí quando juntava 10 palitinhos, né? Aí passava a ser parece uma unha, né? Eles só dão um calcanhar. O calcanhar, né? Um U de cabecinha para baixo, né? Juntava 10 daquele ali, aí fazia aquele espiral ali, aquela, né? Corda enrolada. Aí já dava 100. Juntava 10 daquele ali, virava uma flor de lótus, né? Aí depois o polegar, aí depois tem o
girino, né? E ali tem um homem ajoelhado, né? Então, assim, o sistema egípcio, ele foi fazendo uma contagem de base 10. Certo? Certinho. Legal. Beleza? Beleza. E, claro, né? Lembrando como trabalhar com o sistema egípcio. Vamos ver. Bom, os símbolos são agrupados de 10 em 10. Já falamos. Você foi falando isso, né? 10, 10, 10. Não é posicional, que significa que eu não preciso colocar em ordem os símbolos. Ah, então se eu botar os 4 ali, ó, 25. Se 25, cadê? 1, 20, 2, 3... 25. Pode ser. Beleza, assim. 25 do mesmo 25. jeito. Ah, porque legal. eles contam os símbolos. Então, ó, 2, né, calcanhares dá 20. 1, 2, 3, 4, 5 rabiscos. 25. 25. Cada símbolo é utilizado no máximo 9 vezes. Isso sim, né? Muda, porque senão a base é 10. Não existe representação do número 0. Então, olha aí, o 0 até aqui não existia. Não. Tá? Não existia. Você tinha, ou você nem estava no coreto. É verdade, não tinha, né? Legal. Então aqui é uma parte aí da construção de como a montagem, né? Beleza. Beleza. Quando a gente fala base 10, a base 10 porque a gente diz assim, ó, 1 é 10 elevado a 0. Aí é 1. Aí depois o 10 é 10 elevado a 1, né? Aí depois o 100 é 10 elevado a 2. Então por isso que a gente fala da base 10, tá? Beleza. Beleza? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do sistema de numeração romano, né? E esse aí é o mais comum, né, da gente ver, porque a gente usa até hoje na representação de algumas coisas, como por exemplo... Séculos, né? Capítulos de livros... nas igrejas, nas igrejas. Para nomenclatura, né, hierárquicas, tipo de reis, de papas... Papa Bento XVI, quer dizer que já tiveram 15 Bentos antes. Isso, e a representação é romana, dos números romanos, né? Então é uma representação até, vamos dizer, atual. Só que, claro, né, recebeu algumas adaptações ao decorrer do tempo. Os algarismos nesse sistema são representados por letras, e cada letra possui um valor. E aí vamos recordar junto com vocês aqui, né? Olha lá, o 1 é o I. O I. O 5 é o V. É o V. O 10 é o X, então esse é aquele que a gente linka com as letras, né? O 50 é o L, o 100 é o C, 500 é o D e o M é o 1000. E aí, claro, né? A numeração romana, a gente viu a egípcia, estamos revendo a romana, porque esses números romanos eles aprendem quando são bem pequenos, se né? Se eu colocar esse I, um aqui... E o outro aqui. Vixe! Vixe, é mesmo. Já dizia os números romanos. Vixe! E aí, claro, a numeração romana também tem as suas características, tá? A gente vai dar uma olhadinha de perto agora. Olha lá na telinha. Bom, então, ó, saem os desenhos e entram as letras. Saem os desenhos e entram as letras. Então, com a base do sistema de contagem, agora romano, a gente vai ver direitinho como que isso se dá na hora de resolver, né? Vamos lá. Só que nós não vamos aprofundar nada dos romanos. Não. Só mostrando para eles. O sistema de número decimal, tá? Utiliza o número 10 como base. Nós já vimos lá, vai contando de 10 em 10, não é? São grupos de 10 em 10. No sistema de numeração decimal, os sistemas que nós usamos, nós utilizamos somente 10 símbolos, 10 algarismos. E aqui o 0 aparece, aqui já aparece o 0, depois de muita procura. Evolução das coisas, né? Vamos lá, então. Vamos lá ver. Isso, muito bem. E esse sistema de numeração decimal é os algarismos indo-arábicos, né? Então, onde a gente consegue perceber, né, que o indo-arábico já é o sistema de numeração atual nosso hoje, né? Então, olha que legal. São utilizados para contar unidades, dezenas, centenas e assim sucessivamente. Aqui a gente aprende a parte de ordens, de classes numéricas, né? Uma parte bem legal, também desenvolvida bastante aí no ensino fundamental. Então, sexto ano, né? Sexto ano, começa o sexto ano já com essa pegada aí. Então, por enquanto, nós vimos que começou com rabiscos, né? E aí foi-se, chegamos agora em números de verdade. Números, sim, a nossa numeração atual, né? Unidades, dezenas, centenas. E aí, será que eles lembram? Unidades, dezenas, centenas. Essa imagem ficou legal, uma foto, né? Os coreanos estão em alta. Cadê a foto? Vai sair? A foto. Sorriso? Unidade, dezena, centena.
Já, olha aí. Então, trabalhando dentro disso, a gente vai relembrar com vocês um pouquinho, né, dessa distribuição. Mas só tem isso, unidade de centena? Não, tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então muda a classe. Muda, Simples, muda. milhar, Olha lá, olha aqui. Olha aí o ábaco, né? Conhece o ábaco? O ábaco é um instrumento muito usado, inclusive nas escolas ainda tem, tá? Unidade, dezena, centena. Simples. 999. Aí 1000. Aí unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhares. E o ábaco é bem bacana para ensinar as crianças na questão do concreto, né? Porque às vezes as crianças têm um pouco mais, algumas, né, com dificuldade na parte da matemática, né? Porque a parte é uma calculia que a gente chama, né? Assim como tem a linguagem, tem a parte do cálculo. E aquela criança que tem um pouquinho de dificuldade, o professor lá do Ensino Fundamental 1 pega o ábaco e vai mostrando ali direitinho para eles as quantidades e vai construindo aí já uma mente mais para o cálculo na memória, né? Então é muito legal. O ábaco é um aparelho bem simples, né? E bastante usual. E de acordo com alguns estudiosos, tá? O ábaco é a calculadora mais precisa que existe. Por quê? Porque nela eu posso colocar quantas casas eu quiser. Sim. Eu posso alargar aqui esses valetinhos aqui, ó. Isso. E eu consigo fazer contas de até N algarismos. Por quê? Porque eu posso aumentar o tanto que eu quiser. A nossa calculadora científica tem no máximo 10. Né? Um computador, né, com um programa específico vai no máximo 20. Aqui eu posso colocar 30. Olha aí, que interessante, né? Vamos então lembrar um pouquinho sobre ordens e classes? Na telinha lá, ó, unidade, dezena, centena, a gente vai ver que vai formando aí as classes, né? Então, primeiro a gente tem as ordens, e a cada 3 ordens formam-se uma classe, né? Isso. Lembrando que, olha só, ela vai sempre da direita para a esquerda. Certo. De 3 em 3, tá? De 3 em 3. Simples, milhar, milhão, bilhão. Eu preciso entender direitinho esse detalhe. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Na terceira ordem eu encerro a classe simples. Tá? Aí eu começo a classe de milhar, que é a segunda classe. Aí vai unidade, dezena, centena. Aí eu vou para o milhão. Unidade, dezena, centena. Aí eu vou para o bilhão. Então, isso tudo nós precisamos compreender. Muito legal. Então, se a gente tem um número ali, ó, de acordo com o que a gente vai percebendo, a gente pode dizer quantas ordens e quantas classes ele tem. Isso. Né? Beleza. Vamos lá, então. Um dos principais aspectos desse sistema nosso decimal hindu-arábico é que de cada 10 unidades, a cada 10 unidades formamos uma dezena. Certo. 10. Legal também é o material dourado, né? Não sei também, se também. O material dourado. Que vem certinho. Vem os cubinhos, né? Aí juntando 10 cubinhos vai dar uma varetinha. Isso. Juntando 10 varetinhas dá uma placa. E juntando 10 plaquinhas dá um cubo, né? Muito legal o material dourado. De cada 10 unidades a gente forma uma dezena. De cada 10 dezenas formamos uma centena. E de cada 10 centenas formamos uma unidade de milhar. Ou seja, toda vez que o algarismo 0 é acrescentado, devemos multiplicar a ordem por 10. Top. Falando em material dourado, falando nele, falando lá nele. Vem, olha aí. Pronto, aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Olha só, um cubinho. Uma unidade. Juntei 10 cubinhos. Uma dezena. Juntei 10 dezenas. É uma plaquinha, uma centena. Isso. Juntei 10 plaquinhas. Aí dá um milhar, unidade de milhar, que é o nosso cubão. Tem o cubinho, tem o cubão. O material dourado é riquíssimo também para fazer cálculos, para fazer adição, subtração, multiplicação e tudo mais. Certo? E se eu te contar, vai para a próxima lâmina. Se eu te contar que o Enem uma vez cobrou uma questão usando um ábaco, só para saber se o aluno sabia disso aqui. Tu acredita? Não acredito. Acredite. Não acredite, não acredito. O Enem colocou um ábaco, bagunçou lá a ordem, né, dos adesivozinhos da unidade, dezena, centena, e queria que o menino dissesse qual era... Ah, tá, então ele estava aqui, né? Deu ábaco. Aqui. Só que ele trocou, esse aqui estava para cá, esse aqui estava para lá. Olha só. E ele queria que montasse um número como se tivesse aquele ali embaixo, ali, ó, 456.789.
Que dita? Que dito. O Enem faz cada uma, né, que a gente nem imagina. Então, assim, é uma preparação contínua e constante, tudo é importante. Desde o primeiro aninho lá que você entrou na escola, vai ser cobrado lá no Enem, tá bom? Olha só que interessante. Quase 8, 10 mil anos depois, nós temos uma organização agora numa tabela, né, onde os números agora, de acordo com a posição, tem valores e vai ficando tudo mais rico e mais sofisticado. Isso tudo é evolução histórica da matemática. Isso mesmo. Então, quando a gente observa a estrutura do número, a gente dá uma ênfase à sua estrutura decimal posicional. Agora, a posição faz diferença. Muita né? diferença. Lembra lá onde a gente falou do sistema egípcio? O sistema egípcio não importava a ordem posicional. Então, se eu colocasse o calcanharzinho lá no final, no início, ele era valendo 10. Se eu botasse os palitinhos no início, no final, valia 1. Então, não fazia diferença. Muito diferente no nosso sistema decimal indo-arábico. Por quê? Aqui a gente tem a posição. Faz muita diferença o 2. Tá? O 3 ali, ele tá valendo unidade. Aqui, mas se ele tivesse no segundo lugar, ele estaria sendo 30. Valendo dezena, né? Até a leitura é diferente, não. 2.873. Se eu trago esse 2 para cá e levo o 3 lá, fica 3.000. Aí termina com 2, olha só. Não é mais. 3.800, já está dizendo que é centena, né? Milhar, ó, 2.000, milhar. 800, então 8 centenas, e 70, então 7 dezenas, e 3, 2.873. A ordem posicional faz toda a diferença, né? Vamos lá na telinha para a gente contemplar mais um pouquinho. Então aqui a gente está falando de decomposição, né? Isso. Decompondo os valores, a gente tem 2.873, então é pegar o 2.000, somar com 800, somar com 70 e o 3, que é as unidades, né? Beleza. Vamos fazer isso um pouquinho Bora. aqui? Vamos lá? Então olha lá, vamos treinar? Vamos. Vamos fazer a decomposição dos números usando a sua estrutura posicional. Então, aqui seria como, professor Maurício? 1.000, né? Mais o 500, mais o 40, mais o 7, certo? Certinho. É só isso, professor? Só isso. Decompor em fatores. 9.000, mais o 300, mais o 60, mais o 7. E aqui, 8.000, mais o 900, mais o 80. E pronto. Olha aí, que legal, né? Então, vamos lá, é desse jeito mesmo. E claro, né, o sistema de numeração binário agora. Ixi. Vamos falar um pouquinho sobre binário. O que seria isso? Binário, mas vem de 2, né? Bi? Isso. Bi é 2, né? Bicampeão, será que é isso? Então, o sistema de numeração binário, ele traz pra gente o quê, né? Vamos lá, será que eles recordam O nosso sistema... esse nome? Olha só, o nosso sistema que nós utilizamos hoje, ele é um sistema decimal. Ele foi organizado, colheram-se informações de todos os sistemas existentes e foram buscando ali uma semelhança. Mas tá? o nosso tem um nomezinho decimal, né? Decimal, então vem de 10. 10 algarismos. Aí, outros matemáticos ou outros estudiosos resolveram criar sistemas binários, que só trabalham com 2 algarismos, trinário, que trabalha com 3, e assim foram aperfeiçoando as escritas, mas sempre respeitando o nosso sistema decimal de medidas. Então o binário vem de 2. De 2. Então vamos ver? Binário. Vamos lá, dar uma estudadinha melhor nesse? Então esse sistema binário é usado muito na questão computacional, né? O sistema binário ou de base 2 é um sistema de numeração posicional também, em que todas as quantidades se representam com base em 2 números, acredita? 0 e 1. Ou seja, né? É o zerinho, 1. Já fez isso, professor Maurício, para brincar? 0, 1. 0, 1. Isso mesmo, né? Vamos lá, então? Vamos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre ele, olha lá. Bom, com efeito, num sistema simples como esse, é possível simplificar o cálculo com o auxílio da lógica boyliana. Boyliana foi, né, vem do Boyle, que foi o matemático que trabalhou essa ideia. Em computação, chama-se um dígito binário, 0 ou 1, de bit. Tantos bits, eu já ouvi falar essa que parte vem do mesmo. inglês binary digit. Ainda bem que foi tu que falou essa parte. O inglês aperfeiçoado. Né, nesse sistema binário a gente vai ter combinações
usando apenas o 0 ou o 1, né? Então, olha que legal, olha como que forma uma tabela aí. Por exemplo... No nosso sistema, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Para representar o 0 no binário é 0 mesmo. Para representar o 1 também, né? Porque a gente vai usar 0 ou 1. Agora, para representar o 2. O 2 é 1 e o 0. Ah, no binário é isso? E no 3 é 1 e 1? 1 e 1. Não é 10 nem 11, tá? É 1, 0, 1 e 1. No 4? 1, 0, 0. E o 5? 1, 0, 1. E o 6? 1, 1, 0. Sério? 1, 1, 1. O 8? 1, 0, 0, 0. E o 9? 1, 0, 0, 1. Gente do céu, não, eu acho que eu tô... Os alunos estão meio assim, ó. Tá igual eu tô desse jeito aí, mas, gente, que é isso, gente? Não entendi nada, não entendi nada. Porque, voltando um pouquinho aqui na tabela, gente, o sistema binário usa 2 dígitos, o 0 e o 1, e vai fazendo essas combinações. Mas tem como combinar para todos os números? Sim. Sim, senhores, tá? Tem mesmo. E a gente vai mostrar isso para vocês. Então, não fique com essa cara de pânico, de pavor. Calma, muita calma nessa hora. A gente vai mostrar na sequência aí como que funciona essa jogada, tá certo? Olha lá na telinha. Então, quando a gente está falando dessa conversão da base binária para a base decimal, o que a gente faz? Bom, para converter o número binário para o número decimal equivalente, basta multiplicar cada dígito pela potência de 2, relativa à posição por ele ocupada, e somar os seus resultados. Assim, por exemplo, o número binário 1001 equivale ao número 5, porque 101 é 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Ah, tá. Então aqui é a posição elevada a 0, aqui é a posição elevada a 1 e aqui é a posição ao quadrado, né? Isso. Então a gente vai fazendo isso de acordo com a sequência lógica aí. Aí a gente vai fazer o trabalho mesmo, né? Por exemplo, 2 ao quadrado, 4 vezes 1, 4. 2 elevado a 1, 2 vezes 0 é 0. E 2 elevado a 0 é 1 vezes 1, 1. Então, 4 mais 0 mais 1 totalizou 5. Então, como a gente viu na tabela, o 5 é representado por 101, tá? Aqui dentro do sistema binário e dentro do decimal. Então, para transformar de binário para decimal é desse jeito. Vamos praticar? Vamos lá? Acho que a melhor coisa é a gente praticar, então, né? a contagem vai dizendo de trás para frente, de direita para esquerda, de trás para frente, né? De cá para lá, ó. A gente pode começar desse jeito, né? Então, 1 vai ser vezes aqui, ó, a gente fica sempre com o sistema de base 2, né? Então, é 2 elevado a 0, né? A gente está indo de lá para cá? Isso. Pode ser, né? E o 0? 0 vezes 2 elevado a 1. Ó. Então, esse é o 2 elevado a 0, esse é o 2 elevado a 1. O outro 0 é vezes 2 elevado a 2. O outro é o 1 agora, né? 1 vezes 2 elevado a 3. Mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a quinta. Aqueles que temos 0 multiplicado, a gente pode cortar, né? Porque 0 vezes qualquer coisa vai zerar, né? Vamos lá agora. 2 elevado a 0. 2, 1. 1 vezes 1. 1. Mais, quem temos aqui? Vezes 1 vai ficar só a potência mesmo, né? Sempre. Isso. 2 vezes 1. 2 elevado ao cubo. 8. 8 vezes 1. 8. 8. Mais, aqui, 2 elevado à quinta. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Vezes 1, 32. 32 mais 8, 40. 40 mais 1, 41. Então, quer dizer que o número 41 no sistema binário é representado por esse valor ali. Beleza. Legal, né? Eu acho muito top. Vamos fazer outro aqui? Bora. Vamos lá? Olha lá, 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2. Estamos na sequência aqui, tá? Isso. Mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a quarta, mais 1 vezes 2 elevado a... Ficou legal porque repetiu os de cima, né? Corta o que tem 0. Verdade, né? Vamos lá, cortamos os que tem 0. Vamos lá, 2 elevado a 0 é 1 vezes 1, 1, mais... Agora aqui, 2 elevado a 2? 4 vezes 1? 4. 2 elevado a 3? 8. Vezes 1? 8. 2 elevado a quinta? 32. Vezes 1? 32. Certo? Vamos lá, 32 com 8? 40 com 4? 44 com 1? 45.
Então, o número 45 na sua base decimal, o 45 é na base decimal e na sua base binária é 101101. Top? Top. Fechou, legal. Beleza? Então, vocês vão praticar isso nas atividades de sala, né? E agora? Agora a gente vai fazer a conversão um pouquinho diferente, da base decimal para a base binária, né? Acho que melhor do que falar a teoria é já ir para a prática, né, professor Maurício? Sim, Por quê? É bem prático. Porque a gente vai falar a teoria e eles vão ficar assim, ó, entendi, mas não entendi. Então vamos mostrar na prática como funciona, que aí vocês vão entender de fato como que é o procedimento. A gente está fazendo a conversão, tá? Do decimal para o binário, do binário para o decimal, tá? A gente fez do binário para o decimal. Aí agora, ao contrário, tá? Olha lá na telinha como funciona. Simplesmente a gente vai pegar o nosso valor decimal. E vai dividir por 2. Isso, a gente fez um exemplo aqui que foi o que contemplamos na anterior, tá? Então o 45 a gente vai dividindo por 2 e vai sobrando restos, né? 45 por 2, 22, resto 1. 22 por 2, 11, resto 0. 11 por 2, 5, resto 1. E no final de ordem, de baixo para cima, a gente monta, então, o nosso sistema binário. O 45 a gente já tinha feito ao contrário lá, né? É o 101101. E é importante aqui o seguinte, tá? Eu tenho que dividir por 0 até chegar no divisor 0. Sim, tem que finalizar aqui, no quociente 0. No quociente 0. Quociente 0 vai me dar o último resto 1. Vamos fazer um para eles perceberem? Eu acho que a gente não vai conseguir fazer mais de um, mas a gente faz, vamos ver aqui. 68, vamos começar aqui já, né? Divide por 2, vamos lá. Dá 34. 34, sobra? 0. O 34 divide por 2? 17. 17, sobra? 0. 17 por 2? Dá 8. Ah, daí vai sobrar 1. 8 por 2? 4. 4, sobra 0. 4 por 2? 2. Sobra 0. 2 por 2? Dá 1. 1, sobrou 0. E 1 por 2? Dá 0. Dá 0, né? Sobra 1. E sobra 1. Então agora a gente vai pegar na ordem aqui, de baixo para cima, né? Então o número 68 na base decimal é o mesmo que 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 no sistema binário. Beleza. Bem bacana, né? Muito bom. Dá tempo sim, né? Vamos fazer o outro? Bora. Vamos lá? O outro, então é sempre dividido por 2 e observar os restos, tá? Beleza. Vamos lá, vamos fazer o 175. Dividido por 2. 175, 35. Vai dar 2 vezes 8, né? 82. 82. E sobrou? 1. 82 por 2. Dá 41. 41. E sobrou? 0, né? 41 por 2. Dá 20, sobra 1. Sobrou 1. Os restos é que a gente vai usar. 20 por 2? Se bem que lá eu acho que é 87, né? Ah, verdade. Bora lá, vamos fazer de novo aqui. 87. Dá por 2. 87. Isso, 7, 7 são 14, vai sobrar 1 aqui no 175, certo? Por 2. 43. 43 e sobrou 1. 43 por 2. 21. 21 e sobra 1. 21 por 2. Dá 10. Dá 10 e sobra 1. 10 por 2. Dá 5. 5, sobra 0. 0. 5 por 2. Dá 2 e sobra 1. 2 por 2. Dá 1. Dá 1 e sobra 0. E 1 por 2 dá 0. Dá 0 e sobra 1. Beleza. Então, de baixo para cima, vamos ter aqui o número 175 na base decimal. Para a base binária é 101, 0111, 1. Isso mesmo, na base decimal. Binária. Olha aí, então para a gente fazer essa conversão de número decimal para binário, é só a gente fazer essa divisão recorrente aí pelo número 2, né? E sempre vai ter um bom resultado aí. E nós puxamos os números binários junto com os conjuntos numéricos para cá. Por quê? Porque o Enem tem cobrado. Se o Enem cobra, vocês precisam... Na verdade, é porque é muito usado na computação, né? Então, né, cada vez mais essa pegada tecnológica invade as nossas vidas, então a gente tem que entender como isso funciona. Finalizando com chave de ouro, brincando com os números, vamos lá para a perguntinha da aula de hoje, olha lá. Tá lançado o desafio. Conhecendo novos sistemas de numeração, responda
Quanto é 2 mais 2? Olha a pergunta. Conhecendo novos sistemas de numeração, responda. Quanto é 2 mais 2? Aí eles estão perguntando, tá, mas vocês querem em números romanos, em número egípcio, no sistema binário, no sistema... Fica a seu critério. Fica à vontade aí. 2 mais 2 vai ter muita resposta agora, né? Então, com base nisso, a gente finaliza a nossa aula de hoje de sistemas de numeração, bem legal, né? Mas claro que já a gente está de volta com revisão e tudo mais. Até já!